Qual é a cruz que pode me levar para o céu? Cruz pode levar para o inferno também, viu? Não é só para o céu que leva, não. Porque tudo depende de como a gente assume a cruz que tem, não é verdade? Eu já vi muita gente amargurar uma vida inteira por causa da cruz que tem. E eu já vi pessoas superarem de maneira brilhante esta cruz e estabelecerem uma situação de céu. Antes de pensar o inferno e o céu como realidades escatológicas que se darão após a nossa morte, antes de pensar do céu que eu vou ter, antes de pensar no inferno que eu posso ter depois da minha morte, eu tenho que pensar na dimensão histórica que essa escatologia me sugere. Quando eu vivo, eu crio o inferno ou eu crio o paraíso. Veja bem, quando eu escolho viver, eu escolho os sentimentos que eu vou ter, as atitudes que eu quero ter na vida, eu acabo sendo parceiro de Deus ou não, né? Então eu crio o céu ou eu crio o inferno. Então se eu tenho uma cruz, se eu estou vivendo uma dificuldade hoje, tudo vai depender de como eu administro essa cruz. Porque eu posso transformar essa cruz num estado de superação, de beleza, de beatitude, né? E aí eu descubro, naquele momento de cruz, um elemento que me transforma, e aí eu estou criando o céu na minha vida. Ou eu faço dessa cruz, transformo esta cruz num elemento de destruição para mim. Aí eu faço o inferno acontecer. Porque tudo o que me destrói como pessoa é um elemento diabólico. Todo dia nós vamos ter uma cruz para enfrentar. Todo dia nós vamos ter uma dificuldade para administrar. A vida humana é assim, minha gente. E é claro que há momentos da nossa vida que a cruz fica mais pesada. Ontem tive a oportunidade de encontrar com a Roseli Barca, que é aquela mulher que perdeu os 2 filhos únicos de uma única vez. Os 2 filhos morreram num único acidente, um momento só. A família acabou. E eu ontem encontrando com ela, né, perguntei: minha filha, aí, como é que você está, né? Como é que você está vivendo este momento? E ela me disse uma coisa muito sábia. Ela falou: padre, administrando a dor de cada dia. Não tenho como viver diferente. Só que a gente olha nos olhos da Roseli, a gente descobre que Deus está tendo a oportunidade de agir nessa dor. Ela parou de perguntar por que aconteceu, por que foi. Parou de fazer essas perguntas inférteis e começou a colher a vida. Tudo bem, meus filhos estão mortos, eu agora preciso dar conta da minha vida. Preciso dar conta do marido que ficou, da minha família que eu tenho. E o pior, minha gente, que às vezes a família desagrega ainda mais neste momento. Aí a cruz vai ficando mais pesada, por quê? A perda de 2 filhos, a perda de 2 pessoas, desestrutura tanto uma família que aquilo acaba criando problema de convivência. Ela começa a ter problema de convivência com o marido, ela começa a ter problema de convivência com a mãe, com o pai, com os irmãos. Por isso que a resposta dela é sábia. Padre, um único jeito que eu tenho de sobreviver a este acontecimento é eu administrando um dia de cada vez. E a Sagrada Escritura é muito sábia, né? Quando ela fala que para cada dia deve ter a sua história e a sua dinâmica. Há um dia para isso, um dia para aquilo. Eu não posso querer, no dia de hoje, antecipar o que será de amanhã. Eu tenho que viver hoje, minha gente. E se eu dou conta do dia de hoje, então quem sabe, dando conta do dia de hoje, eu esteja preparando melhor o dia de amanhã. Você já deve ter percebido isso. Quantas vezes a gente se perde na vida porque a gente não administra a matéria de hoje. A gente administra a preocupação que nós temos com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Quando a gente perde uma pessoa, assim como foi no caso da Roseli, como é no caso de tantas pessoas, qual que é o grande desespero no momento da morte daquela pessoa? É que nós olhamos para aquela morte, para aquela perda, já pensando no futuro. Como é que eu vou dar conta de viver sem essa pessoa? Como é que eu vou dar conta de viver sem o meu filho? Como é que eu vou dar conta de viver sem minha mãe, sem meu pai, sem meu irmão? Se você coloca a vida inteira nessa preocupação, vai ficar realmente absurdo. O peso da cruz vai ser imenso. Se eu retiro este peso da vida toda e começo a pensar só no dia de hoje, então tá bom. Meu marido morreu, minha mãe morreu. Como é que eu vou administrar o dia de hoje?
Se a gente faz assim, se a gente administra só a dor daquele momento, só a dificuldade daquele momento, e quem sabe até a alegria que porventura possa acontecer naquele dia, eu começo a equilibrar melhor dentro de mim aquele acontecimento que foi tão trágico. Eu começo a carregar o pedacinho da cruz que é para hoje. Às vezes nós não damos conta da cruz é porque a gente enxerga o peso dela todo de uma vez, e não é assim. Nós precisamos olhar para esta cruz com um pouco mais de calma. Eu preciso ter uma tranquilidade para administrar essa cruz. Eu não posso me desesperar com a cruz. Se Jesus tivesse desesperado com a cruz que deram para ele, eu tenho certeza que não passou pela cabeça de Jesus, porque Jesus era um homem de fibra. Eu não vou dar conta de chegar até o final. Ai, meu pai, eu vou ter que levar essa cruz até o Calvário. Não. Ele pensou passo por passo da cruz. E no momento que não deu conta, caiu, levantou, viveu passo por passo da cruz. A cruz que nos leva para o céu é aquela que nós administramos parte por parte. É como se você olha para um lugar que está pegando fogo e você fica desesperado porque você tem que sair dali. Como é que você vai sair dali? Administrando o fogo todo? Não. Você vai administrar o pequeno detalhe onde não há fogo. E é ali que você vai buscar a saída. Se você olha para a casa toda pegando fogo e se desespera, você vai morrer queimado lá dentro. Agora, se você olha para a casa toda pegando fogo, procura manter a calma e observa os detalhes do fogo, você vai ver que há lugares para você sair. E esta cruz nos leva para o céu, sabe por quê? Porque ela não gera desespero, ela gera sofrimento. Não há cruz que não tenha sofrimento, minha gente. Isso é ilusão da nossa parte, pensar que nós vamos passar pela cruz sem sofrer. Se é cruz, é sofrimento. Agora, o sofrimento não precisa ser determinante, ele não precisa nos destruir. Ah, padre, é bonito na fala, não é não. Nem na fala isso é bonito. É bonito é na prática, é o contrário. Quando você começa a descobrir que há um jeito de sobreviver ao momento mais difícil. E depois quando você olha para trás, falei, eu não acredito que eu consegui passar por aquilo. E aí você agradece a Deus porque você sabe que aquele momento de dificuldade, porque foi bem administrado, gerou um crescimento maravilhoso dentro de você. Isso é céu, isso é paraíso, isso é superação. Se você não se desespera diante do sofrimento e você o encara com maturidade, você vai extrair dele todo o ensinamento que ele tem. Eu tenho certeza absoluta disso. Fala a partir do que eu já vivi, do que eu experimento, do que eu vivo ainda hoje e de tudo aquilo que Deus já me deu a oportunidade de ver, minha gente. O seara do sofrimento no mundo é grande. E o meu trabalho me permite entrar nestes searas, conhecer estes sofrimentos de perto. Como padre, eu vejo o avesso. Eu tenho acesso aos bastidores da humanidade o tempo todo. E o que eu vejo? E ali me surpreendo. As pessoas mais interessantes que eu encontrei nessa vida são pessoas que sofreram muito, mas sofreram de um jeito certo. E as pessoas, as piores que eu encontrei, é duro usar esse termo, mas as pessoas mais maldosas, as mais rancorosas, as mais amargas, são aquelas que sofreram demais e não souberam administrar os seus sofrimentos. Foram pessoas que passaram por processos muito duros de sofrimentos e que não tiveram condições de administrar. Aí devolvem para o mundo essa desgraça toda que um dia foi pequenininha dentro do coração deles, mas que cresceu. Ninguém é por acaso não, minha gente. Nenhum ser humano é incoerente. Ele sempre age de acordo com uma história que ele está tendo. Eu que estou de fora posso até perceber a incoerência e posso até alertá-lo para isso. Mas ele está agindo de acordo com uma história que ele teve. É por isso que Deus precisa entrar nesse processo para nos ajudar a organizar esse passado. A cruz muitas vezes entrou na vida daquela pessoa e foi causa de destruição. Por quê? Porque ela não soube administrar. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Qual é a dor que hoje a gente enfrenta? Qual é a dificuldade que hoje está batendo na porta da nossa vida? E o que é que nós estamos fazendo com essa dor, com esse sofrimento? Porque aquilo que a gente vai ser no futuro, aquilo que a gente vai ser amanhã, depende
do trabalho que nós estamos realizando, fazendo com a dor que hoje a gente tem. E eu tive aqui um contato hoje com uma pessoa que entrou em contato, ela não quer ser identificada, e ela tem um questionamento a respeito do suicídio. Ela me diz: padre, o senhor acha que uma pessoa que cometeu suicídio cumpriu a vontade de Deus? Deus permite tudo isso, padre? Posso acreditar na salvação da alma de uma pessoa que retirou a própria vida? Minha irmã se suicidou quando tinha 30 anos. A irmã que suicidou, tinha 30 anos. Era funcionária pública e não tinha nenhum problema financeiro, era solteira e tinha depressão. E antes de suicidar, ela esteve na Canção Nova, venceu muitas barreiras, mas logo depois se matou. E quem está escrevendo, ela diz assim: padre, eu rezo, faço muitas orações, pois eu mesma estou muito bloqueada após a morte da minha irmã. Eu não consigo superar tudo o que aconteceu. Não consigo falar muito sobre o assunto, choro demais e não estou aceitando o acontecimento. E tenho muitas dúvidas sobre a salvação da alma da minha irmã. Desculpa, o irmão é homem. Ele deixou uma carta dizendo que estava fazendo isso e que era para eu cuidar da nossa família. É realmente um baque muito triste, né? O suicídio, ele gera na família essa dúvida cruel. Porque nós crescemos ouvindo, que toda pessoa que retira a sua própria vida não tem salvação. Por outro lado, minha gente, nós precisamos tomar uma distância de tudo isso que nós já ouvimos e escutar um pouco a psicologia também. Uma pessoa, quando comete um suicídio, ela pode estar fora de si, ela pode estar fora da liberdade, porque a igreja nos ensina coisas muito preciosas que a gente precisa considerar. Por exemplo, a igreja diz que é pecado quando existe a concessão, a liberdade. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento de que aquilo é um pecado, eu não posso imputar uma culpa naquela pessoa. Ela desconhecia o fato de ser pecado. Isso é ausência de conhecimento. E a igreja também considera que, para haver pecado, é preciso ter liberdade. E aí a reflexão é muito ampla. Nós não podemos ser simplistas. Quando é que você é livre, por exemplo? Quando é que eu sou livre para agir? A psicologia nos ensina, nos ajuda a entender o contexto da liberdade humana, nos dizendo que uma ação para ser livre, eu preciso estar em plena posse de todos os meus recursos humanos para deliberar, isso é, para realizar aquilo e ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Um exemplo muito simples. Uma pessoa usa drogas. Ela é livre para começar. Agora eu pergunto, ela é livre para sair? Boa pergunta, né? Ela é livre para começar. Ela é livre para sair? É aí que está a grande questão. Quando você tem um processo vicioso, o que o vício vai fazendo com a pessoa? Vai retirando a capacidade de decidir. Então você vai perdendo a liberdade. E é por isso que Jesus era muito sábio quando ele quando ele tinha a oportunidade, porque querer ele quer sempre, quando ele tinha a oportunidade de interferir na vida das pessoas. O que ele fazia? Ele provocava naquelas pessoas uma reflexão sobre a liberdade. Se quiseres, é sempre uma proposta. É sempre uma palavra que vai desencadear a capacidade de decidir, ou então acordar nos que estavam esquecidos a capacidade de ser livre. Porque a gênese de muita infelicidade humana está ali, quando nós perdemos a liberdade. A psicologia fala que para uma pessoa, e a medicina também, que o suicídio, uma pessoa para suicidar-se, ela tem que estar zerada de serotonina.
É o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, é o último degrau da depressão. Porque o que é a depressão? Você já deve ter me escutado falar aqui. Muitas depressões, elas são desequilíbrios químicos. A tristeza, gente, ela é química, ela pode ser medida nos laboratórios. Você tem ali uma baixa de substâncias que vão provocar a tristeza, o desânimo. E hoje, graças a Deus, nós temos tratamentos químicos. O médico dá um remedinho para a gente, por um período, para você reequilibrar a sua saúde psíquica, para você voltar a ter alegria. Aí você tem também a ajuda da alimentação. Nós já trouxemos aqui a doutora Gisela Savioli, uma mulher muito sábia, que em muitos momentos nos auxiliou a equilibrar a nossa alegria com a nossa alimentação. A atividade física. Hoje uma amiga minha, né, a Lourdinha, que está me visitando, falou assim: engraçado, eu sinto falta da caminhada que eu faço todos os dias. Será que eu estou viciada? Tá, um bom vício. O seu organismo acostumou-se com o bem-estar que ele recebe toda vez que você faz uma atividade física. Porque ele desperta, o organismo é estimulado a produzir a química do bendito bem-estar, gente. Então uma pessoa, quando ela se mata, ela está zerada de serotonina, não existe disposição nenhuma nela. Aí eu pergunto, ela foi livre para isso? Não cabe a nós julgar. Agora, uma reflexão como essa pode aliviar muitas famílias que estão carregando esse fardo terrível de pensar: será que meu filho recebeu a salvação, padre? E aí eu lhe digo que você tem todo o direito de acreditar na misericórdia dele. Sabe por quê? Nós não sabemos o que se passou no coração do seu filho, no coração do seu irmão, nos momentos finais, quando de repente, entre a vida e a morte, ele pode ter sido livre naquele instante para querer a salvação. Não teve tempo de voltar atrás, não teve tempo de consertar o erro cometido, mas entre a morte e a eternidade paira um abismo de misericórdia. Sabe, minha gente, se tem uma coisa que eu não me ocupo é com essas coisas. Porque eu acredito piamente na misericórdia de Deus e que Deus sabe, conhece profundamente o nosso coração e que eu não tenho o direito de dizer que aquela criatura está condenada, porque eu não conheço a intimidade, eu não conheço os bastidores daquela vida, eu não acompanhei todo o processo que levou aquela pessoa a cometer o suicídio. Então, tenho um profundo respeito. Faço de tudo para que isso não aconteça. Toda vez que eu tenho oportunidade de interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa, eu vou interferir. Se eu souber que ela está com tendências suicidas, eu vou alertar a família para buscar uma ajuda médica, porque às vezes a pessoa se mata porque está deprimida do ponto de vista químico, né, de motivos. Volto a dizer, nos dias de hoje existem muitas pessoas que são suicidas em potencial por causa do estilo de vida. Então a gente vai lá, corre, auxilia e ajuda. Agora, infelizmente, quando nós não chegamos a tempo, quando a palavra não chegou a tempo, quando a ajuda não chegou a tempo, só nos resta dizer que existe a misericórdia de Deus onde nós podemos nos agarrar. E eu não me retiro desse direito, sabe? Eu acredito mesmo que Deus nos ama e que Deus conhece todo o coração. Que é sempre uma satisfação dele. É alegria para Deus poder resgatar cada um de seus filhos. A gente precisa se amar muito. O ciclo do alto amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos,
dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser, de repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, tá ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo. Inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois vou me corrigir com o tempo.
Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o auto-amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui. E não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir é que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural no entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro. E sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo,
Aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade. Claro, machuca, a gente fica chateado, mas não demora. Você não deixa demorar dentro de você. Quando eu digo entra pelo um ouvido, sai pelo outro, é porque não vai demorar. Eu não estou minimizando o efeito desagradável que as pessoas provocam em nós quando nos ofendem. Eu só estou dizendo que quando nós sabemos que aquilo não tem uma conexão com a nossa verdade, nós deixamos passar. A gente não retroalimenta. Porque o que é que nos machuca tanto no comportamento? E muitas vezes nós adotamos comportamentos altamente destrutivos por isso. Eu escuto, reescuto, reescuto e fico naquele ciclo. Entendeu? Aí eu fico fazendo aquele ciclo vicioso. Então a pessoa escreve uma coisa muito desagradável para mim nos comentários. Se eu sei que aquilo está me ofendendo, eu presto atenção. Por que está me ofendendo? Tem algum alinhavo com a minha verdade? Tem? Então tá bom. Deixa eu prestar atenção nisso que a pessoa está dizendo. Quem sabe essa ofensa poderá até me ajudar a identificar no meu comportamento e fazer uma modificação, alterar positivamente algo que em mim pode ficar melhor. Por causa de críticas que nos chegam de fora. Gente, quando nós queremos crescer, até a crítica de quem não nos ama nos ajuda. Escreva isso no seu coração, no seu entendimento. Quando você quiser crescer, até a crítica de quem não lhe ama vai lhe ajudar a crescer. Tudo pode ser transformado em instrumental de transformação. E o que é bacana é que quando a gente identifica que aquela palavra muitas vezes é caluniosa, ela não tem nenhuma conexão com a nossa verdade, aquela palavra não tem nenhuma razão, não faz sentido para nós, o que você faz? Entra no ouvido e sai no outro. Enquanto passa, machuca. Enquanto você lê, machuca, mas você não deixa demorar. Então era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho horror de simplificar o que para o outro é importante. Então, eu não quero de maneira alguma, com a minha forma de pensar, lhe fazer acreditar que aquilo que lhe ofende não é importante. Não é assim. Mas eu queria que você prestasse mais atenção naquilo que de fato lhe ofende. Se está lhe ofendendo, pode ser que tenha alguma razão. Agora, se é calúnia, se não tem nenhuma conexão com a verdade, se está completamente desalinhado com o que você sabe de você, entra por um ouvido e sai por outro, e não demora. Não pode demorar porque é um exercício de amor próprio. É difícil? É muito difícil. Ainda hoje, em umas respostas que eu dava, eu dizia, olha, é um processo extremamente doloroso porque requer muita maturidade espiritual você chegar à conclusão. O outro está me ofendendo porque ele tem razão. E eu não gosto de me reconhecer assim, mas ele tem razão. Quando o outro me chama de egoísta, quando o outro me chama de possessivo, quando o outro me chama de invejoso, quando o outro me chama de vaidoso, de alguma forma, aquilo que o outro está nos dizendo diz respeito ao que o outro percebeu em nós. Diz respeito à nossa verdade pessoal. Então, causa um sofrimento. Causa, a gente sofre. Mas não deveria. Não deveria sofrer. Não deveríamos sofrer.
deveríamos interpretar aquele alerta como uma oportunidade de sair disso, porque muitas vezes, ou melhor, às vezes é até bom sofrer sim. Às vezes é até bom sofrer. A gente não deve sofrer quando aquilo que o outro está dizendo é apenas uma projeção de si mesmo. Ele está se projetando em mim. E a gente deveria ter essa maturidade emocional, espiritual, que nos colocasse nessa postura de pensar, não. O outro não tem nenhuma razão no que está dizendo. Portanto, entra aqui e sai aqui. Volto a dizer, se no processo de passar por aqui e sair por aqui, doer um pouquinho, é normal. Nós somos humanos. As palavras nos sangram com a mesma intensidade com que um punhal pode sangrar um corpo. Sangram as nossas sensibilidades. Sangram aquilo que em nós é frágil. Então, não é nenhum problema você perceber que sangrou, que doeu ouvir aquilo que você ouviu, que doeu ler aquilo que você leu. Só que faça o exercício de racionalizar isso. Aquilo que o outro escreveu não é a sua verdade. Aquilo que o outro disse não é a sua verdade. Então, se o outro está dizendo, se o outro está escrevendo, é uma impressão que ele tem e que não deveria lhe incomodar tanto, porque você sabe que a sua verdade pertence a você. E você já está devidamente esclarecida de que aquilo que ele está caluniando você não corresponde ao que você sabe. Em última instância, minha gente, vale aquela regra. Os outros nos imaginam. Nós sabemos quem nós somos. E entre ficar com aquilo que o outro acha e Deus sabe, entre aquilo que Deus sabe a nosso respeito, eu não tenho dúvida de que vale muito mais a pena ficar com aquilo que Deus sabe de cada um de nós. Portanto, mantenhamos a nossa perseverança, mantenhamos a nossa atenção, mantenhamos a nossa sensibilidade aguçada para separar as ofensas das calúnias. Ofensas muitas vezes estão associadas a uma verdade que nós não queremos reconhecer. Calúnias são situações que os outros inventaram para nós, que, portanto, por não terem nenhuma conexão com a verdade, só vão nos incomodar durante o processo de passar, entre entrar aqui e sair por aqui. Se ofendeu, se doeu, presta atenção. Quem sabe o outro esteja lhe dando uma feliz oportunidade de você corrigir em si aquilo que chegou de uma forma que você não escolheria. Foi sendo ofendido que você sentiu o encontro com a verdade, foi doloroso, foi desagradável, mas também foi uma feliz oportunidade que você teve de avançar, de evoluir. Volto a dizer, o grande desejo de cada um de nós, o grande empenho de cada um de nós, deveria ser sempre a evolução. Queremos alcançar a melhor versão que está à nossa disposição. Para isso nós somos religiosos. Eu sou cristão católico felicíssimo dentro do meu conceito de fé. O cristianismo fez sentido para mim. Não sei qual é a sua religião, mas eu sei que a sua religião tem instrumentais para lhe ajudar a chegar ao melhor de si mesmo. Ao melhor de si mesmo, ao melhor de si mesmo. É o que Deus quer de nós. Seja qual for a religião, o que nós precisamos entender é que ela precisará ser para nós um lugar, uma oportunidade para chegar ao melhor de nós. Eu, como cristão, digo, todos os encontros de Jesus foram para promover o melhor das pessoas que ele encontrava. Então, ainda que chegue por meio de uma ofensa, preste atenção. Antes de ficar bravinho, antes de recusar, não.
Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade. Que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas. Uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje, a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades, e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento, essa agressividade a gente vai julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade. Para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? Isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque
essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, a minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do Dia. Eu acho o Evangelho do Dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do Dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do Dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. Às vezes, as doenças mentais começam assim, em relacionamentos doentios,
em perda de pertença, eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você. Quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Que você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar. Quando eu sou livre para doar, eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu. A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faça um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior.
Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás, na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Não posso, eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Ah, então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos. Um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar, olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso.
É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas, eu tenho as minhas feridas, você tem as suas, e agora só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa conversa. É você olhar para o ciclo dessa vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito. Olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. E esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência.
transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele, a gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. A responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero, através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, julgar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha. Não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor, com todo respeito. Uma relação ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha. Ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos.
Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então, às vezes, a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava relampeja, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem. Porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos. Você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe nesse processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continuou de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte.
São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo.